receber a doutora Emília Inoue Sato. Doutora Emília, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada por estar aqui, Camila. doutora. Por favor, Obrigada. fique à vontade. A doutora Emília é reumatologista, professora titular da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, membro do Comitê de Lúpus da Sociedade Paulista e Brasileira de Reumatologia e membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, nossa convidada de hoje. Antes de tudo, doutora, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui. E a doutora vai falar com a gente, já percebeu, reumatologista. Então, a gente já tem, assim, um direcionamento de qual é o assunto de hoje. Eu até já trouxe mesmo, na própria formação da nossa convidada, a dica do assunto de hoje. A gente vai falar sobre lúpus, mas especialmente sobre como promover qualidade de vida com uma doença que não tem cura, mas que tem, sim, uma grande condição, capacidade de oferecer a esse paciente uma qualidade de vida melhor. A gente vai falar sobre esse assunto nesse Viver é Melhor de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças autoimunes são aquelas em que o sistema imunológico da pessoa ataca tecidos saudáveis do próprio corpo por engano. A exemplo, temos o lúpus, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos como pele, articulações, rins e cérebro. No Viver é Melhor de hoje, vamos entender como ter qualidade de vida com lúpus. Você que nos assiste, conhece alguém que tenha lúpus? Ou você mesma tem lúpus? E até essa observação, você mesma, porque a gente vai entender que a maioria, inclusive, dos casos acontecem entre as mulheres. A doutora vai ajudar a entender se já tem alguma explicação para isso. Mas mande a sua pergunta, fique à vontade para durante esse programa entender melhor sobre a sua saúde, a sua qualidade de vida. O WhatsApp à sua disposição, 99801-1242, código de acesso 11. Doutora, nesse destaque que a gente preparou, a gente falou algo sobre a característica de uma doença autoimune, que é o corpo começar a atacar células do próprio corpo. De repente ele começa a estranhar e começa a atacar. Mas o que acontece a partir desse momento? De que forma no lúpus acontece esse ataque, digamos assim, e de que forma isso se transforma numa doença, em prejuízos na vida de uma pessoa? Na verdade, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença bem complexa, né? E ela não começa assim de uma hora para outra. Normalmente há uma tendência hereditária, quer dizer, existem genes que favorecem esse tipo de resposta. Normalmente, pessoas sadias, o sistema imune de uma pessoa sadia não ataca células ou tecidos próprios, só sim, contra bactérias, vírus e tal. Mas quando ele perde essa capacidade de reconhecer o que é seu e o que não é, pode fazer anticorpos contra estes tecidos ou células. E aí então começa mais alguns gatilhos que podem favorecer. Hormônio feminino favorece a resposta autoimune, a exposição ao sol em pessoas, obviamente, que tem essa tendência, pode desnaturar o DNA das células da pele, favorecendo uma resposta inflamatória na pele. Então, estão vários, e alguns até vírus, algumas coisas que nós não conhecemos exatamente, podem fazer com que essa pessoa que nasce com essa tendência a ter uma resposta autoimune, deflagrar a doença e passar a manifestar a doença clinicamente. Para uma pessoa desenvolver lúpus, ela precisa ter esses genes, essa predisposição, ou é possível que aconteça pelos fatores externos diversos, mas sem a predisposição genética? Na maioria das vezes, existem vários genes de predisposição, não é um único, são vários. A pessoa, infelizmente, teria que ter o azar, né, de ter vários genes de predisposição que, combinado aos fatores externos, desencadeiam a doença. Nós não sabemos... E nós sabemos que existem raros casos de lúpus chamado monogênico, com uma única alteração genética favorecendo a doença. A maioria não é monogênica, a maioria são vários genes e vários fatores externos. A senhora falou que não é uma doença que acontece de uma hora para outra. Em geral, não. É um processo que vai acontecendo e é lento, doutora? Demora para começar a ter alguma manifestação? Então, o que nós sabemos é que respostas autoimunes com autoanticorpos existem estudos provando que esses autoanticorpos precedem, em muitos anos até, a manifestação da doença. Mas essa manifestação pode ser deflagrada por algum agente externo, exposição solar, uma infecção viral. Então, algumas coisas podem levar ao desencadeamento mais agudo.
Uma pessoa que já tinha, Sim. então, isso acontecendo, e já conheço até histórias de pessoas que tinham, mas descobriram depois de um gatilho. Como Exatamente. A gente passaram por alguma situação que acabou trazendo uma crise, é assim que a gente classifica? A gente chama de crise ou de surto de atividade da doença. É um processo inflamatório agudo que acontece em vários tecidos ou em um ou outro tecido que varia muito de pessoa para pessoa. A senhora já falou um pouco sobre por que a prevalência entre as mulheres é tão maior. Os hormônios femininos é que provocam essa diferença, doutora? Sim, os hormônios femininos favorecem resposta autoimune. Isso você vai ver que em outras doenças autoimunes também são mais frequentes em mulheres, né? Mas nós sabemos que outros fatores também, obviamente, são importantes, né? Entre eles, doutora, a senhora falou sobre a exposição ao sol. Há outros hábitos de vida que podem aumentar o risco de desenvolver lúpus? Sim. Por exemplo, fumo, né? Então, fumar, que é um hábito que faz mal para várias, né, para a saúde de um modo geral, para o lúpus também pode ser. A exposição solar, quiser a gente fala solar, mas radiação ultravioleta, né? Infecções podem ser, o fumo entre os fatores e até fatores ambientais de exposição a toxinas, na verdade, a muitos contaminantes ambientais podem favorecer esse tipo de resposta. A senhora falou sobre as mulheres, a questão hormonal. E aí, a gente pensando um pouco na oscilação de hormônio que a mulher sofre ao longo da vida. Tem a primeira menstruação, que aí tem a mudança de hormônios, as gestações, depois do climatério. Tem algum período em que o risco é maior? Algum hormônio que seja mais marcante? Na verdade, o lúpus é muito frequente. Eu diria que 90% dos casos de lúpus ocorrem em mulheres. E nas mulheres, principalmente depois da primeira menstruação, quer dizer, quando os hormônios femininos estão em alta, até em torno da menopausa. Então, é nesse período de vida de mulher, que é o período fértil da mulher, é que a doença se manifesta com maior frequência. Não é que não possa ocorrer em lúpus em menininhas, pré-púberes ou na pós-menopausa, mas são bem mais raras. Então, é uma faixa etária que as mulheres especialmente precisam estar atentas. A quê, doutora? Aí vem aquela pergunta. Como é que o lúpus se manifesta? A senhora falou de uma pessoa que já tinha doença há anos e que nunca percebeu. Como é que acontece Na isso? verdade, pensa bem que a lúpus eritematoso sistêmico não é uma doença frequente, né? Para achar que todo mundo aqui está com lúpus, né? Então, é raro, não é uma doença frequente, mas as manifestações mais frequentes que levam a paciente ao médico, ou o paciente também, né? Ao médico, costumam ser dores articulares, dor com inflamação. Não é só dorzinha, uma dor que é principalmente pela manhã, que incha as juntas. Essa é uma questão que precisa ser levada ao médico. Lesões cutâneas, então a segunda manifestação, as duas manifestações mais frequentes são dores articulares e lesões cutâneas. As lesões cutâneas, como foi visto aqui também, mostrado, elas são mais em face, né, em áreas expostas da pele, exatamente porque o sol, né, tomar o sol, favorece essas lesões. Mas outras manifestações menos frequentes, um pouco menos frequentes, são dores para respirar, então pleuris ou pericardite, que é a dor na inflamação da membrana que recobre o coração, e a nefrite. A nefrite pode ser mais silenciosa, né? Então a pessoa pode estar com nefrite, não sentir nada, mas tendo essas outras manifestações, procurar o médico fará um exame de urina, e aí na urina poderá ver proteinúria, hematúria, que são os sinais de nefrite. São sintomas que podem aparecer em outras doenças. Sim. E que num primeiro momento não me parece que o reumatologista é o primeiro médico que alguém procura. Vai tentar um dermatologista, primeiro, às vezes até um clínico, né? Um ortopedista que está com dor na junta. Como é que demora para chegar até o consultório para fazer o diagnóstico? Eu acho que sim, muitas vezes o paciente fica, né, indo várias vezes ao médico sem ter alguém que junte esses sintomas, né? Mas agora, eu acho que assim, uma disseminação, uma divulgação da doença, nós temos tido mais precocemente esses diagnósticos. Alguém tem que pensar nessa doença e pedir os exames, porque infelizmente não há uma única manifestação que seja específica dessa doença. E infelizmente também não há um único exame laboratorial que faça o diagnóstico. Por isso esta complexidade e às vezes se demora um pouco mais de tempo. Mas eu acho que os médicos, de um modo geral, estando cientes dessa possibilidade, aí ele faz os exames adequados
e faz o encaminhamento. E aí, até porque o próprio médico vai eliminar as causas que poderiam ser da especialidade dele. Verdade. Vendo que não tem ainda aquilo, ele pode encaminhar para outro especialista, que vai confirmar como, doutora? A senhora falou que não é um exame só. Como é que vai chegar a essa conclusão? Eu falo que o diagnóstico de lúpus é feito igual um quebra-cabeça. A gente junta manifestações clínicas, tem isto, então tem artrite, tem lesão cutânea, aí do laboratório tem glóbulos branco baixos, são algumas das manifestações frequentes também, e tem FAM positivo, que é o anticorpo antinuclear, 99% dos pacientes têm FAM positivo, né, o anticorpos antinuclear. Por outro lado, esse anticorpo não é específico dessa doença, ela pode ser positiva até em pessoa sadia, por isso que tem que pensar bem, conhecer. Né? Mas tem outros anticorpos, anti-DNA, anti-SM, que são mais específicos. Mas o médico tem que juntar manifestações clínicas, laboratoriais e aí fazer o diagnóstico. Vai fechar o diagnóstico com todas essas confirmações. Pode ser que um paciente tenha lúpus e descubra sem ter manifestação, sem ter sintoma nenhum, doutora? Aí vai fechar como lúpus? Não, não. Só ter alteração, tem o FAM positivo só, não faz diagnóstico. Ah, o anti-DNA, nós vamos ficar na expectativa e acompanhando, mas não vai dar um remédio só porque ele tem um anticorpo positivo. Quando a gente chega a essa conclusão, o paciente chega no consultório e recebe um diagnóstico, diagnóstico feito é igual tratamento iniciado? Sempre tem que tratar? Então, aí depende, né? Imagina, fez o diagnóstico, um histórico prévio de ter tido, mas no momento não tem, eu acho que não precisa obrigatoriamente iniciar. Mas existe um remédio, que agora, depois da pandemia, ficou muito conhecida, que chama hidroxicloroquina, né? A hidroxicloroquina não serviu para tratar Covid, mas ela sempre foi utilizada e cada vez mais vista a vantagem de se utilizar a hidroxicloroquina em todos os casos de lúpus. Então, isso a gente faz. Faz feito o diagnóstico, nós mantemos a hidroxicloroquina porque ela já foi demonstrada, ela é capaz de fazer com que esse paciente fique inativo ou permaneça com pouca atividade da doença, sem fazer aqueles surtos de atividade. Então, é um tratamento que, de forma geral, é oferecido a todos os pacientes? Sim. Porque a senhora falou que é uma doença complexa, então a gente imagina que cada um vai manifestar de um jeito. A hidroxicloroquina é dada para todos os pacientes. Outro tipo de imunossupressor, o corticoide e a dose do corticoide é muito variado de paciente para paciente. Cada caso é um caso. Quando a gente fala de uma doença que não tem cura, e aqui a gente pode lembrar de várias que são bem mais conhecidas da população, hipertensão, diabetes e tantas outras. A gente sabe que o paciente vai começar o tratamento não pensando em curar a doença, repetindo, mas em controle, em melhorar a qualidade de vida. O que a gente procura quando faz um tratamento de lúpus? Eu acho que o tratamento para lúpus é feito exatamente para, primeiro, se ela está ativa, tirar da atividade, ou reduzir a atividade, ou controlar a atividade inflamatória, para poder prevenir lesão de órgão. Se eu estou com um rim inflamado, eu posso ficar com lesão nesse rim e diminuir a função dela. Então, primeira coisa, tirar a inflamação, tirar a atividade. Depois, tudo que for feito seria para manter fora da atividade, para que ele não faça nova atividade. A qualidade de vida, o que nós queremos é que nesse período o paciente fique bem, tenha uma vida normal dentro do possível, de tudo, trabalhar, estudar, casar, ter filhos, inclusive, e que tenha sobrevida igual a de toda a população, que viva tanto quanto a população de um modo geral. Então, esta é a nossa meta, passar bem, né? Ter uma qualidade de vida, viver bem, sem lesão de órgão, isso é muito importante, né? Que isto mantém a qualidade de vida. Se eu tenho uma lesão definitiva num rim, por exemplo, vai me afetar a qualidade? Precisar de diálise, precisar de transplante, isto é que devemos evitar. Inclusive, aí já me faz fazer a pergunta inversa. Não tratar lúpus é uma doença que, se não fizer nada, ela vai se agravar? Em geral, a gente não pode falar que todo mundo com lúpus, porque tem diferentes tipos, né? Gravidade de lúpus. Mas, de um modo geral, um lúpus não tratado tende a ter mais flare, quer dizer, mais atividade da doença e, portanto, mais chance de ter lesão de órgãos. Então, vale a pena fazer o tratamento, como a gente sempre destaca também, com relação a todas as outras doenças, porque muitas vezes a pessoa fala, mas se não vai curar, para que eu vou tratar? Não. Tomar remédio, fazer consulta? Porque se não tratar, vai ser muito pior, muito mais difícil. E aí, no próximo bloco,
A doutora vai falar para a gente o que mais é tratamento. Tem a medicação, mas há outras coisas que podem ser feitas. Tem algumas dúvidas que vão surgindo, por exemplo, a questão da exposição solar, como é que faz então se o sol faz mal? É a mulher em idade do período fértil, em que ela pensa em ter filhos, será que isso interfere? Então tem algumas perguntas que a gente vai fazer no próximo bloco. Se você que nos assiste tiver alguma, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, aproveite 99801-1242, código de acesso 11, a gente já retoma a conversa. Peço licença à nossa convidada, por favor, a doutora fique aí junto conosco. E nós vamos agora para o nosso momento de reflexão, momento da gente trazer também esse olhar para como anda a nossa saúde aqui para dentro, quando esses lugares que muitas vezes só nós visitamos. É tão mais difícil a gente conseguir fazer essa avaliação da saúde mental, da saúde espiritual, porque os sintomas nem sempre são visíveis. O nosso comportamento pode mudar, a nossa forma de enxergar a vida, mas nós precisamos estar atentos para que nós consigamos também reconhecer quando alguma coisa precisa de cuidado, precisa de carinho, de atenção. E especialmente quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença, é preciso uma atenção muito grande com essa